Fala, jovens, beleza? Nossa aulinha de instrumentos ópticos, então, seguida aí da nossa aula hoje que foi ao vivo de ametropias, tá? Bom, quando a gente fala de instrumentos ópticos, a gente está falando de lentes. Então, de associação de uma ou mais lentes, né? Para você observar determinado fenômeno, determinado objeto. E aí depende da aplicação, você vai mudar o tipo de sistema que você está usando, de instrumento. O mais comum é a lupa. Tá? Então, a lupa é um instrumento óptico e ela é composta simplesmente de uma lente convergente. Aqui a gente tem, né, a lente. Deixa eu mudar de cor aqui. Uma lente convergente, tá? E aí você coloca o objeto que está aqui, ó, entre o foco e o centro óptico. Então o observador fica de um lado da lente. Aqui está o nosso observador. Tá? Ele fica de um lado da lente e do outro lado você tem um objeto e a imagem que é formada é maior, direita e virtual. Aquelas formações de imagem que a gente já viu. Tá? Nada demais. Bom, outro sistema óptico, tá, que a gente pode usar são as câmeras. E aqui, na verdade, o mais interessante não é a câmera em si, porque a câmera tem um sistema de lentes, tá? E nesse sistema de lentes, a gente tem uma analogia com o olho humano. Então aqui você tem um objeto, que é a pessoa, né? O cristalino, que é uma das lentes do nosso olho, e a retina, onde a imagem é formada. Na máquina fotográfica, a mesma coisa. Você tem um objeto, você tem uma lente, também convergente, e a imagem sendo formada aqui no filme, antigamente, agora no sensor eletrônico do aparelho. Você tem um diafragma, que é a abertura, né, equivalente à nossa pupila. Então, o diafragma aqui, ele abre e fecha da mesma maneira que a pupila abre e fecha para controlar a incidência de luz. E a córnea, que é a parte externa, que é a nossa proteção, que aqui está a lente objetivo fazendo uma comparação, mas a comparação mesmo acontece com o cristalino, tá? O cristalino que é mais parecido com a lente de uma câmera fotográfica. Claro que essas máquinas fotográficas mais chiques têm mais de uma lente, tá? Ainda mais com foco variável, blá, mas é um conjunto de lentes. Aqui é um esqueminha simples. Então, se a gente está falando numa máquina fotográfica, é o mesmo sistema do olho, que é aquele sisteminha da câmara escura. Câmara escura, em que eu tenho a altura do objeto, a distância do objeto até o orifício aqui, que é no olho, que eu vou chamar de D, a distância da imagem até o orifício, que eu vou chamar de D', e a altura da imagem. E aquela relaçãozinha, né, que vem do teorema de Thales, em que eu tenho I, vou fazer aqui assim, cadê? O sobre D é igual a I sobre, tá vendo se não tava com a cabeça na frente, D', desculpa, D', tá? Lembrando que a gente sempre usa coisas com linha para imagem, né? Você pode chamar de P', tanto faz aqui. Tá? Mas não faz muito sentido, você pode chamar do que você quiser. Não tem uma obrigatoriedade de letras, não. Já, por exemplo, na equação de Gauss, a gente gosta de chamar de F, P e P'. Bom, outro sistema óptico aqui, tá? É o microscópio composto. E aí a gente começa a ter nomes para as lentes. Nesse sistema, a gente tem mais de uma lente. Uma é chamada de objetiva e outra de ocular. Como o próprio nome induz, a ocular é a que está próximo do olho. Então é a última lente ali antes do seu olho. E a objetiva, ela está próxima do objeto. Então, o que acontece no microscópio composto? No microscópio composto, eu tenho um objeto bem pequenininho aqui, ó. Tá bem piticuinho. Eu passo pela primeira lente, essa lente amplia um pouquinho a imagem. Então, ó, a imagem
formada por esta lente que eu estou pintando de vermelho, estragando o desenho aqui, mas estou pintando de vermelho, é essa imagem aqui, ó. Opa! É essa imagem aqui. Agora, esta imagem será o objeto da segunda lente, que também vai ampliar. Então, nesta segunda imagem, deixa eu pegar o verde bem clarinho, esta segunda lente vai usar a imagem formada pela primeira lente para gerar uma segunda imagem maior, tá bom? Nesse caso aqui, você tem uma lente objetiva e depois você tem basicamente o sistema da lupa, em que o objeto é entre o foco e o centro óptico, tá? Aqui da lente. Então, uma lupa com uma lentinha a mais. Esse é o microscópio composto. Composto porque tem mais de uma lente. Tá? E por fim, e talvez mais importante para a história da física, temos a luneta astronômica, né, que a gente chama de luneta astronômica. Na luneta astronômica acontece algo parecido. Temos aqui a lente objetiva, que está mais próxima do objeto, né, e a ocular, que está mais próxima do olho. O que vai acontecer? Primeiro, o objeto está distante aqui, tá? Então ele está numa posição muito distante. Passa pela lente objetiva e forma uma imagem aqui. Essa imagem servirá de... Deixa eu mudar de cor para não confundir. Servirá de objeto para a segunda lente, tá? Que é essa lente ocular, aumentando a imagem observada. Professor, mas qual que é a principal diferença entre esses dois aqui? Porque para mim é tudo a mesma coisa aqui, ó. Não tem muita diferença não. Bom, as principais diferenças são a relação do tamanho entre as distâncias das lentes e do objeto. O objeto na luneta está muito mais distante, tá? Então essa distância aqui, ó, nesse trecho é muito maior do que aqui dentro. Já no microscópio não, tá? As distâncias são todas consideravelmente parecidas. O microscópio normalmente não é muito grande de dimensão e você tem uma análise aqui que o objeto está o objeto está mais próximo da lente objetiva do que a objetiva está do seu olho. Aqui é o contrário. O objeto está muito distante da objetiva do que a objetiva está do seu olho. A luneta tem um tamanho, não sei se está aparecendo na imagem aí, sei lá, tem uns 30, 40, 50, até 1 metro e pouco você pode encontrar, tá? E o objeto está distante, muito, muito, muito distante. Você pegar, tá observando a Lua, algum outro planeta, a Lua não é um planeta, né? Mas observando algum planeta, alguma coisa assim, é uma distância muito grande. Só que para esta relação a gente tem uma coisa interessante, porque eu não vou demonstrar isso para vocês, por que acontece, mas o aumento que eu consigo aqui, tá? Ele está relacionado com os focos dessas lentes. Então, como que ficaria o aumento? Deixa eu fazer bonitinho aqui. Não deu certo. O aumento dessas lentes aqui. Opa! Tá, eu ficaria com a foco. Mais uma vez, vamos tentar. Hoje, mas que dificuldade fazer esse risco. Pronto. É o foco da objetiva pelo foco da ocular. Com essa relação aqui eu consigo descobrir o aumento que eu consigo do objeto. Tá? Por quê? Porque eu estou sempre considerando que o objeto está muito distante. Então, a distância do objeto não vai alterar, nem nada. Já no caso do microscópio, sim. A distância do objeto interfere. Qualquer pequena variação, não sei se já usaram o microscópio, se você mexe um pouquinho na posição do objeto, você já tem uma interferência na qualidade da imagem. Na luneta é mais difícil, né? Porque o objeto está numa posição, vamos dizer assim, fixa e muito distante. Então, aqui eu tenho... Opa, esqueci de tirar o negócio aqui. O foco da objetiva. E aqui o foco da ocular. E aqui eu tenho o aumento, tá, da imagem em relação a esses focos. O que vai acontecer de exercícios? A lupa, quando aparecer a lupa, eu estou falando de uma lente convergente, normal. Igual a gente já resolveu em Gauss algumas vezes. Câmara escura, princípio da propagação retilínea. Então você vai trabalhar com essa equaçãozinha aqui, tá?
Eu peguei um exercício de cada tipo. No caso da luneta, da luneta astronômica, aí a gente tem esta relação matemática, tá? Aqui do foco da objetiva sobre o foco do ocular. E no microscópio, tá lá. Só tá ali. Objetivo ocular, duas lentes convergentes, tá? Por que tem que ser duas lentes convergentes? Porque você tem que projetar a imagem. Então você tem que projetar a imagem para outra lente conseguir formar uma imagem a partir da primeira. Então são sempre lentes convergentes. Não entram lentes divergentes aqui nesse sisteminha, tá? A exceção é a luneta terrestre. Aqui nesse desenho que tá escrito luneta, tá? Mas eu vou corrigir aqui. Aqui não era bem para ser luneta, tá? Coloca telescópio. 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 Bom, dá para entender. A luneta é a que o Galileu fez, que é esse desenho que está aqui, tá? O telescópio é esse que vocês encontram para vender ou em foto, que é uma coisa branquinha que a pessoa olha assim. A luneta é aquele de pirata, sabe? De filme da época das navegações. Que aí você tem uma lente convergente e uma divergente. Mas aí a divergente vem depois. Você tem que ter a lente convergente antes para formar uma imagem e a divergente ficar próximo do seu olho, mas a imagem ali não aumenta tanto, então não é tão usada mais, perto do telescópio. Beleza? Vamos para os exercícios? Deixa eu dar uma puxadinha aqui.